Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Quem é o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse capítulo 6? Neste vídeo vamos aqui mostrar nas escrituras quem é e quem não é esse cavaleiro montado no cavalo branco. Em outras palavras, o cavaleiro branco do Apocalipse capítulo 6. Fala assim porque existem divisões sobre este assunto. Uns dizem que é Jesus, outros dizem que é o anticristo, e não existe um consenso, um bom senso, um acordo, digamos assim, sobre esse assunto. Ninguém chega a uma, como eu posso dizer, uma concordância. Ninguém chega realmente a uma concordância. Então, nesse vídeo, vamos aqui mostrar o nosso ponto de vista dentro das escrituras. O que a IPV, Igreja do Pai Verdadeiro, entende sobre esse assunto? Quem é esse cavaleiro branco do Apocalipse, capítulo 6? Então vamos lá. Escute com atenção. Tenho certeza que se você tem dúvidas, ou nunca parou para pensar nesse assunto, ou nunca leu, então nesse vídeo você vai entender, aprender quem é esse cavaleiro branco do Apocalipse, capítulo 6. Então vamos começar, pessoal. Qual a visão da IPV sobre esse tema? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Inclusive eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tanto dentro das escrituras, certo? Quem é esse cavaleiro branco do Apocalipse capítulo 6 e na própria história. Vamos ver aqui o contexto do capítulo e meditar um pouquinho na história, certo? E chegarmos para nos dar um apoio ainda mais de quem realmente é esse cavaleiro branco aqui do Apocalipse capítulo 6. Então tá muito interessante esse vídeo, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1, pessoal. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro selo, e ouvi dos 4 seres vivos dizendo com voz forte, com o barulho de um trovão: vem. Ó o versículo 2. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. Agora, olha agora. Ele saiu vencendo e para vencer. Preste atenção nisso aqui. Aqui é a base. Esse cavaleiro branco, montado no cavalo branco, ele saiu vencendo e para vencer. Em outras traduções traz que ele saiu vencendo e conquistando. É só isso que o versículo diz. Se você compreender isso aqui, você vai conseguir captar o restante do estudo. Preste atenção. Esse cavaleiro branco aqui, ele sai vencendo e conquistando. Ele sai vencendo e para vencer. Certo? Em nenhum momento fala que ele vai ser derrotado. Preste atenção. Deixa eu ler novamente aqui para a gente explanar. Eu digo assim porque algumas pessoas falam que esse cavaleiro branco aqui, montado no cavalo branco, é o anticristo. Desde já quero dizer o seguinte, não é. Isso na verdade é interpretação equivocada e errônea. Não é o anticristo, não tem possibilidade. Por quê? Porque aqui no versículo 2, ó, o cavaleiro, né, montado no cavalo branco, ele sai vencendo e para vencer. É só isso que o versículo fala. Aí no versículo 3 em diante, o cordeiro, que é Jesus, já quebra outro selo, etc. Depois vamos falar sobre isso aqui. Então, vamos lá. Desde já eu quero dizer que não é o anticristo. Por quê? Porque no versículo 2, esse cavaleiro, ele sai vencendo e conquistando. Sai vencendo e para vencer.
Aqui não cita que ele vai ser derrotado ou que vai ter um limite de conquista, não. Simplesmente fala o seguinte, ó. Preste atenção que eu estou citando aqui Bíblia. Estou citando Escritura e não estou aumentando nem diminuindo, certo? Então, no versículo 2, esse cavaleiro sai vencendo e para vencer e para conquistar. Pronto, é só isso que diz, ok? Então vamos lá. Então por que que não é o anticristo, como muitas pessoas ensinam por aí? Esse cavaleiro branco é o anticristo. Não, não é. Primeiro que o versículo assim não fala que é o anticristo. Segundo, porque esse cavaleiro sai vencendo e para vencer. Em nenhum momento o versículo cita que ele vai ser vencido, não. Então agora eu vou provar aqui dentro da própria escritura que não pode ser o iníquo, o perverso. Por quê? Porque quando você vai aqui, pessoal, olha só. Quando você compara com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha só que interessante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que vai falar sobre o conhecido anticristo, né, o sedutor do mundo, o iníquo, o perverso. Aqui no versículo 8, 2 Tessalonicenses 2, 8. Então o perverso, que é o mesmo anticristo, né, aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, quando voltar, o eliminará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Perceba que o anticristo vai aparecer e o Senhor Jesus, quando retornar, depois do anticristo, tem pessoas que também fazem uma grande confusão aqui. O assunto não é exatamente não, mas acha que o anticristo vem depois do arrebatamento, a igreja é arrebatada, o povo sumiu, aí não. Mas aqui não é assunto exatamente não, certo? Depois a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Então perceba que no versículo 8, o anticristo, ele se manifesta e fala que o Senhor Jesus, quando voltar, o eliminará, o destruirá. Então, aí aqui no versículo 9, o anticristo, o perverso, chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de poder, falsos milagres e maravilhas para enganar, certo? Então no versículo 8, pessoal, perceba que o anticristo ele tem um fim. Ele vai ser destruído. Então por que não pode aquele cavaleiro branco ser o anticristo, como muitos evangélicos ensinam por aí? Primeiro, porque o versículo em si não fala. Outra coisa, o versículo fala que aquele cavaleiro branco, ele sai vencendo e para vencer, para conquistar. Mas aqui, em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, o anticristo ele é derrotado. Ele tem um fim, ele tem um final. Então não tem lógica, há uma contradição. Se aquele cavaleiro branco é um anticristo, como as pessoas ensinam, já distorce essa passagem aqui, porque lá fala que ele sai vencendo para vencer. Não fala que ele um dia vai ser derrotado, não. E aqui, em Tessalonicenses, onde foi lido, o anticristo vai ter um fim, vai ter um limite, ele vai ser destruído, derrotado pelo próprio Senhor Jesus. Então não é o anticristo, porque já há uma contradição, certo? Então, baseado aqui nessas passagens que eu te mostrei, já nos dá a noção de que não pode ser um anticristo. Aí, outra passagem aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Olha só, pessoal. Apocalipse 20, versículo 10, que as pessoas assemelham a besta ao anticristo, né? Então vamos ver aqui Apocalipse 20, versículo 10. Eles assemelham a besta ao anticristo e falam que o anticristo é o cavaleiro branco do Apocalipse. Mas mesmo se esse anticristo fosse a besta, que eu já gravei um vídeo explicando quem é a besta, olha só o versículo 10, ó. Apocalipse 20, versículo 10, ó. Aí o diabo, que os haviam enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta e o falso profeta, que já haviam sido lançados, e serão eles atormentados para todo sempre, dia e noite. Então aqui, quando o Deus de Israel, o dragão que engana a humanidade, for jogado no lago de fogo,
aqui está dizendo no versículo 10, no capítulo 20 do Apocalipse, que já está lá no lago de fogo a besta e o falso profeta, certo? Em outras palavras, o anticristo que você entende. Então, ele vai ter um fim. O anticristo ele tem um fim, ele tem um limite, ele vai ser vencido. Então por que que não pode ser o anticristo? Esse cavaleiro branco, que eu vou já te mostrar aqui quem é o anticristo, quem é esse cavaleiro branco, vou já te mostrar aqui. Mas então por que que não pode ser o anticristo? Porque lá em Apocalipse 6, versículo 2, fala que esse cavaleiro montado no cavalo branco sai vencendo e para vencer e para conquistar. Olhei, vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. Ele saiu vencendo e para vencer. Então não pode ser o anticristo, porque o anticristo vai ser derrotado, ele não vai vencer para sempre. Então, quem é esse cavaleiro? A pergunta é essa aqui, então quem é esse cavaleiro? O que é que a IPV entende? Então vamos lá. Quem é esse cavaleiro? Acredite, eu vou te mostrar aqui algumas passagens bíblicas e vou ler o contexto para te mostrar quem é realmente esse cavaleiro branco aqui, gente. É o Evangelho. Olha só que interessante. Você talvez nunca ouviu falar nisso, não sei. É o Evangelho. Aquilo que o mestre falou. Quer ver? Vamos ter uma base aqui em, em Mateus 16, versículo 18, pessoal. Olha só. Mateus 16, versículo 18. Vamos começar agora aqui a estudar. Porque que entendemos que é o Evangelho, esse cavaleiro branco do Apocalipse capítulo 6, que sai vencendo e para vencer. Não é derrotado, ele sai vencendo e conquistando nação. Mateus 16, 18. Olha só que interessante. Mateus 16, versículo 18. Está escrito: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Amém. Quem é que prega o evangelho? Quem é que prega o evangelho? A igreja. Perceba que o mestre está dizendo que a mensagem, a verdade, a verdadeira mensagem, as portas do inferno, o reino das trevas, em outras palavras, não ia prevalecer contra o evangelho. Até tentaram. A própria besta, a prostituta do Apocalipse, a igreja de Roma, tentou impedir, perseguindo os cristãos que acreditavam no Pai verdadeiro, perseguindo todos aqueles que não apoiavam a sua doutrina. Até a própria besta, a prostituta, tentaram impedir, mas não prevaleceram. Está o evangelho sendo pregado hoje. Tá entendendo? Quando o mestre fala que as portas do inferno, o reino das trevas, o inimigo e seu reino não ia prevalecer contra a verdade, contra a mensagem, é justamente isso, pessoal. Aí quando você conecta isso com Apocalipse capítulo 6, 2, que o cavaleiro branco sai vencendo e conquistando, aqui não está o segredo. É o evangelho. E esse conquistando é conquistando pessoas, nações, para a verdade. Através da pregação do evangelho, a igreja prega o evangelho, a verdade, e pessoas vão ouvindo a verdade e vão sendo atraídas pela verdade, vão se convertendo, e assim o evangelho, a pregação vai conquistando o coração das pessoas. Está compreendendo? Então, pessoal, esse cavaleiro branco que sai vencendo e para vencer, que não é derrotado em nenhum momento, ao contrário, conquista as pessoas, é o evangelho, é a mensagem, é a pregação da igreja. E o reino das trevas que já tentou impedir, não conseguiu. Tá fazendo sentido? Então a IPV entende que esse cavaleiro branco não tem nada a ver com o anticristo. É o evangelho que sai vencendo e para vencer, e que sempre vai vencer e vai conquistar pessoas para a verdade. Certo? Aí quando você vai para o contexto, vamos aqui para o contexto para mostrar mais ainda que realmente é o evangelho. A própria igreja, em outras palavras, que prega a mensagem, gente. Os cristãos verdadeiros. Vamos aqui ler o contexto agora para você ver como não tem como ser o anticristo. E faz o grande sentido
realmente entendemos que é o evangelho, que é a pregação da igreja, a mensagem, que as portas do inferno não iam prevalecer nunca. Aí então no versículo 2 eu te mostrei que esse cavaleiro, montado no cavalo branco, sai vencendo para vencer. Ele não é derrotado, ele sai para conquistar, que é a pregação do evangelho, a mensagem que conquista pessoas para o Pai verdadeiro, certo? Aí o versículo 3, ó. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. Então, o mestre falou que iria acontecer as guerras, sim ou não, nação contra nação, reino contra reino. Perceba que isso, ele fundou a igreja, ensinou seus apóstolos a pregar o evangelho, né? Assim, ir por todo mundo pregar o evangelho. Perceba que a igreja está pregando o evangelho, ó. Então, já vai acontecer aquilo que o mestre falou, que guerras iriam acontecer, nação contra nações. Tá entendendo a cronologia da coisa? Então, perceba que a igreja está pregando o evangelho, a mensagem está sendo anunciada. Aí já está acontecendo aqui esse segundo selo aqui, ó, o Cavaleiro Vermelho, que é a guerra, né? Nação contra nação, certo? Já vem depois da pregação do evangelho, ó. Tá entendendo? Tô indo aqui para a história, ó. O mestre fundou a igreja prega o evangelho, aí tá acontecendo aqui no versículo 4 que esse cavaleiro aqui do cavalo vermelho que traz a guerra é nação contra nações, certo? É a guerra que está acontecendo aí. Olha só o 5, o versículo 5, ó. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. E olhei, e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos dizendo: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro, e um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa. E não misture água no vinho, nem falsifique o azeite. Aqui é a fome. Perceba que o Cavaleiro Branco é o Evangelho, o Cristo fundou a igreja está pregando o Evangelho, e está acontecendo aqui, pessoal, aquilo que o mestre profetizou, que durante essa história do cristianismo, da igreja, do Evangelho, nações iam guerrear contra nações, reino contra reino, guerra, né? E fome viria, o mestre não falou, né? Que a fome vai vir fome, pestes, terremotos. Então, esse cavaleiro preto aqui é a fome que realmente está também acontecendo no dia de hoje. Perceba que eu estou indo aqui para a história, certo? E se esse cavaleiro branco aqui fosse o anticristo, como algumas pessoas dizem, então o anticristo já veio. Tá vendo como se distorce? Então ele já veio. Porque depois que esse cavaleiro branco sai vencendo e conquistando, aí vem o cavaleiro vermelho, que é a guerra, né, que já está acontecendo. Aí vem o preto que eu acabei de ler, que é a fome. Então o anticristo já veio. Tá vendo como ele se contradiz? Então não tem como ser anticristo. É o evangelho que ia ser pregado a partir dali, conquistando pessoas para a verdade. Aí no meio da história vai vir guerras, nações contra nações, reino contra reino, fome. Tudo isso está acontecendo nos nossos dias. Vamos continuar aqui a leitura, porque tem muitas coisas interessantes ainda a ser desenvolvidas. Olha só que interessante. O versículo 7. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo, e ouvi o quarto ser vivo dizer: Vem. E olhei, e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro que se chamava Morte. E o mundo dos mortos, seja o inferno, as trevas, o reino das trevas, o seguia. Este recebeu poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio. Olha só, pessoal. Das guerras, da fome, das doenças dos animais selvagens. 9. O cordeiro quebrou o quinto selo. Olha só que interessante o quinto selo. Ó. O cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Aqui é a grande tribulação. E perceba que a igreja, os mártires, as pessoas foram mortas por pregar o evangelho. Eles mataram as pessoas.
Mas a mensagem continua, tá entendendo? O evangelho, a mensagem do reino, que é o cavaleiro branco, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Pode até matar as pessoas que pregam, mas o pai levanta outras pessoas para pregar a verdade. Tá compreendendo? É um estudo muito profundo, que em um vídeo de 20 meia hora não tem como explicar 100%, mas se você compreender isso, você vai começar a entender que realmente o cavaleiro branco é o evangelho. Tanto que no versículo 9, as pessoas que pregam o evangelho foram mortas e os seus espíritos estão debaixo do altar, no céu. Compreende? Então faz sentido, cronologicamente falando, a história da igreja, certo? A besta, o diabo, o reino das trevas, o inimigo, o enganador, tenta até impedir, tenta até matar pessoas para não pregar a verdade. Pode até matar, que no versículo 9 fala que muitos foram mortos, mas a mensagem continua. O cavaleiro branco continua vencendo e conquistando. Estamos hoje aqui pregando a verdade. Compreende? E fazemos parte desse cavaleiro branco, pregamos a verdade, o evangelho. Então no 9, os mártires, os cristãos que anunciaram a verdade foram mortos, né? E seus espíritos estão no céu debaixo do altar. Olha o 10. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Tá vendo, pessoal? Perceba que está tendo vida aqui na terra. E os espíritos já estão lá no céu, né, debaixo do altar, descansando. Olha o 11. Cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito que eles descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles também tinham sido, certo? Então aqui já é a conhecida grande tribulação, que muitos falam que a igreja não vai passar, etc, mas tudo isso é mentira. O 12. Em seguida, vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Olha só, aqui eu vou ler, vou explanar e concluir o vídeo. Aqui, esse sexto selo aqui é interessante. Perceba que o Apocalipse capítulo 6, desde o primeiro versículo até que onde eu li, é história, está acontecendo, já aconteceu. Olha só que incrível, pessoal. Perceba que o evangelho está sendo pregado, cavaleiro vermelho é a guerra, é nação contra nação, está acontecendo, né? O, o, o preto é fome, doenças, pragas, pandemias, né? E já também já está acontecendo. Tudo está acontecendo, pessoal, é história. Olha o versículo 6, o sexto selo aqui no versículo 12. Em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro, como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reinos do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, ricos, poderosos, todas as outras pessoas, escravas, livres, se esconderam nas cavernas debaixo das rochas das montanhas e gritaram para os montes, para as rochas: caiam sobre nós, porque a ira do Cordeiro chegou, pois já chegou o grande dia deles, e quem poderá aguentá-lo? Então aqui é o retorno do Senhor Jesus. Olha que interessante. Do primeiro selo até o quinto está acontecendo. Então, o sexto selo é o retorno do Senhor Jesus. Aqui é para você também meditar numa coisa. O que falta para o Senhor Jesus retornar, pessoal? Perceba que do primeiro selo até o quinto já está acontecendo. Está acontecendo isso aqui. E no sexto selo aqui, que eu li no versículo 12, é o retorno do Senhor Jesus. Isso nos indica, isso nos mostra que está bem próximo, que está perto, pessoal, o retorno de nosso Senhor. O evangelho está sendo pregado, nação está contra nação, reino contra reino, guerras, fomes, pestes, pandemias, tudo está acontecendo. E no sexto selo é o retorno do Senhor Jesus, que ele falou também em Mateus 24, que no retorno dele é, os céus vão ser abalados, não é verdade? Pedro fala na sua carta que os céus vão se enrolar como um pergaminho, os poderes do espaço serão abalados. Então esse sexto selo aqui é o retorno
do Senhor Jesus, isso indicando que está próximo. Por quê? Porque as outras coisas aqui antes, historicamente falando, estão acontecendo já. Então o que é que resta, o que é que falta para o Senhor Jesus retornar, não é verdade? Então, concluindo, um assunto puxa o outro, mas o assunto aqui, na verdade, principal é quem é esse cavaleiro branco do Apocalipse capítulo 6? É o Evangelho. Por quê? Porque ele sai vencendo e para vencer. Ele não é derrotado. Ele sai vencendo e conquistando corações de pessoas para a verdade. Então não se iluda quando essas pessoas falam que é um anticristo. Nada a ver, é distorção. Por quê? Porque o anticristo vai ter um fim, vai ser derrotado. Entende? E esse cavaleiro branco ele sai vencendo e para vencer e para conquistar. E ele não é derrotado. Inclusive, as trevas tentaram, né? A besta, a prostituta, tentou esconder o pai verdadeiro, tentou esconder de você, meu irmão, minha irmã, o pai verdadeiro, tentou esconder a verdade, destruir a verdade, perseguindo os cristãos que pregavam o pai verdadeiro, mas não prevaleceu. Estamos aqui pregando a verdade e te mostrando o evangelho que está vencendo e conquistando e te mostrando o pai verdadeiro, que o reino das trevas jamais vai prevalecer contra essa verdade. Então, eu espero que você tenha compreendido. É um assunto complexo, é um assunto profundo. Levaremos horas aqui para explicar passo a passo 100%. Mas aprendemos hoje, dentro das escrituras e até da história, que esse cavaleiro branco é o evangelho que hoje está sendo anunciado, pregado, e as portas dos infernos não prevalecem contra a verdade. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o evangelho, o cavaleiro branco, a humanidade. Congregue conosco.